A paz do Senhor, hoje vou contar uma experiência linda, de um testemunho fantástico que me deixou arrepiada e emocionada. Vamos à leitura. Pedro da Costa Luz e Ana Luz eram o retrato do casal ideal. Unidos pelo amor e pela fé, os dois tinham uma história que inspirava muitos ao redor. Ambos nasceram em famílias cristãs e conheceram-se ainda jovens, durante um retiro espiritual em Águas de Lindóia, interior de São Paulo. Desde o início, a conexão foi inegável, uma união abençoada por Deus e testemunhada por amigos e familiares. Agora, aos 40 anos, Pedro e Ana estavam no auge de suas vidas. Empresários de sucesso no ramo da moda evangélica, eles gerenciavam uma confecção com 12 costureiras, todas parte de uma equipe que mais parecia uma família. A empresa produzia roupas modestas e elegantes, dedicadas ao público evangélico, e era conhecida por sua qualidade e comprometimento com os valores cristãos. Porém, o que mais destacava o casal não era o sucesso financeiro, mas sim sua generosidade. Pedro e Ana tinham corações voltados para a obra missionária e sustentavam um casal de missionários que trabalhava incansavelmente em Lima, no Peru. Eles viam isso como um chamado divino, uma extensão de sua fé. Mas nem tudo era perfeito. Ana carregava um desejo profundo e não realizado de ser mãe. Desde o início do casamento, ela sonhava em embalar um bebê nos braços, mas esse sonho parecia cada vez mais distante. Pedro, por sua vez, lutava com o sentimento de culpa. Na infância, ele contraiu cachumba, o que causou complicações em seu aparelho reprodutivo, dificultando a concepção. Depois de muitos exames e consultas, o casal descobriu que a única alternativa seria a inseminação artificial. No entanto, após longas conversas e orações, Ana decidiu que não queria seguir por esse caminho. Ela acreditava que se Deus quisesse lhes dar um filho, ele o faria de forma natural. Ana acreditava no milagre. Pedro respeitou a decisão da esposa, mas o desejo de ser pai nunca o abandonou. Certa noite, durante um culto, uma jovem mulher, Patrícia, aproximou-se do casal. Com cerca de 30 anos, ela tinha o semblante abatido e os olhos carregados de dor. Explicou que estava desempregada e sem lugar para ficar, rejeitada pela própria família. Ana, com seu coração compassivo, não pensou duas vezes antes de oferecer ajuda. Pedro e Ana abriram as portas de sua própria casa e da confecção para Patrícia. Ela rapidamente se integrou à equipe, mostrando-se solícita e dedicada. Todos na empresa gostavam dela, e Pedro, como patrão, a tratava com o mesmo respeito que tratava as outras funcionárias. No entanto, Ana não podia deixar de notar o quanto Patrícia se esforçava para agradar Pedro em todos os aspectos. Aquilo a incomodava, mas ela decidia ignorar, confiando no caráter do marido. Os dias passaram, e Patrícia começou a se queixar de indisposição e mal-estar. Ana, preocupada, sugeriu que ela fosse ao médico, mas Patrícia parecia relutar. Até que um dia, durante o café da manhã, ela anunciou, com lágrimas nos olhos, que estava grávida. O anúncio foi feito de forma ambígua, deixando todos na sala desconfortáveis. Poucos dias após a revelação da gravidez, Patrícia tomou uma atitude chocante. Em uma conversa privada com Ana, ela insinuou que o filho que esperava era de Pedro. Ana sentiu o chão sumir sob seus pés. Como poderia ser? Pedro sempre fora um marido exemplar, fiel e amoroso. Se Pedro fosse ter um filho, seria comigo. Essa mulher acabou de chegar e fala isso? E agora? Eu a contratei, ela está grávida, não posso dispensá-la, pensava Ana. Ana era uma mulher temente a Deus, mas a dúvida começou a corroer seu coração. Ela sabia que Pedro não poderia ser o pai daquela criança, mas a insegurança a invadiu. O rumor logo se espalhou pela igreja, e o casal foi chamado pelo pastor João para uma conversa. Pedro estava arrasado, mas mantinha uma expressão pensativa, o que fez o pastor suspeitar de algo mais profundo. Ana, por sua vez, estava devastada. Eles haviam acolhido Patrícia, dado-lhe trabalho e apoio, e agora estavam sendo caluniados de maneira tão vil. O pastor João, homem de discernimento, percebeu que havia algo de estranho na reação de Pedro e, apesar da gravidade da situação, sugeriu que todos mantivessem a calma. Ele sabia que qualquer decisão precipitada poderia causar danos irreparáveis. Os dias passaram, e Pedro tomou uma decisão que deixou Ana ainda mais abalada. Ele expressou o desejo de criar a criança.
Ele sempre quis ser pai, mesmo que aquela criança não fosse biologicamente dele. O amor paternal que ele sentia era genuíno. Ana, já tão magoada, viu sua confiança em Pedro começar a desmoronar. A tensão no lar deles era palpável. As conversas tornaram-se raras, e o silêncio entre o casal era ensurdecedor. Patrícia, que continuava trabalhando na confecção, parecia cada vez mais confiante e até desafiadora. Ana, por outro lado, sentia-se perdida. Ela começou a notar mudanças em seu corpo, estava engordando, seu quadril parecia mais largo, e isso a deixava ainda mais insegura. Em frente ao espelho, chorava, sentindo-se feia e traída. Patrícia não perdia a oportunidade de alfinetar Ana. Certo dia, ao vê-la se arrumando no espelho, insinuou que, além de traída, Ana estava ficando velha e deformada. As palavras feriram Ana profundamente, mas ela as engoliu em silêncio. O peso do que estava acontecendo era demais para suportar sozinha. Sentindo-se sufocada, Ana procurou uma psicóloga. Durante a sessão, Ana desabou em lágrimas. A psicóloga, sensível ao seu sofrimento, perguntou: "Você tem dúvidas a respeito do caráter do seu esposo? Quando foi a última vez que vocês conversaram francamente sobre tudo isso?" As palavras da psicóloga ressoaram em Ana como um eco distante, mas potente. Era verdade, ela e Pedro haviam se distanciado tanto que mal conversavam sobre o que estavam vivendo. Determinada a não deixar seu casamento sucumbir, Ana decidiu mudar sua atitude. Naquela noite, preparou um jantar especial. Vestiu-se com esmero, arrumou a mesa com o cuidado de quem queria salvar algo precioso. Quando Pedro chegou, foi surpreendido por uma Ana diferente. Ela estava radiante, apesar da tristeza que ainda habitava em seus olhos. Durante o jantar, Ana finalmente se abriu com Pedro. "Eu sei que algo mudou entre nós", ela começou, sua voz tremendo, "mas eu preciso que você me diga como realmente se sente. Eu não quero mais esse silêncio, Pedro. Estamos nos perdendo." Pedro, visivelmente emocionado, segurou a mão da esposa. Ele confessou seus medos, sua frustração por não poder dar a Ana o filho que ela tanto desejava. Revelou que, embora soubesse que a criança não poderia ser sua, o desejo de ser pai o havia cegado. Ele estava disposto a aceitar aquela criança como sua, na esperança de preencher o vazio que sentia. Os dois choraram juntos, abraçados. Oraram, pedindo a Deus que os ajudasse a superar aquele momento difícil. A reconciliação foi doce, mas a tempestade ainda não havia passado completamente. Depois do jantar, Ana começou a se sentir mal. Ela correu para o banheiro e vomitou. Pedro, preocupado, a levou imediatamente para o hospital. Ana foi internada para observação e os médicos realizaram uma série de exames. Na manhã seguinte, o médico entrou no quarto do hospital com um sorriso enigmático. Ele perguntou a Ana quando havia sido sua última menstruação. A pergunta deixou o casal confuso, e foi então que o médico revelou: seu teste de beta-HCG deu positivo. "Parabéns, você está grávida." O choque foi instantâneo. Pedro e Ana se entreolharam, incapazes de falar. As lágrimas caíram livremente quando a ficha começou a cair. O que parecia impossível estava acontecendo. Deus, em sua infinita graça, havia concedido a eles o milagre que tanto desejavam. O médico lhes entregou as vias para seguirem com os exames e encaminhamentos para o pré-natal, indicou uma amiga que era uma excelente obstetra e pediu que Ana repousasse. O casal voltou para casa, ainda tentando assimilar a notícia, felizes e mais apaixonados que nunca. Tiraram aquele dia de folga e Pedro ficou o dia todo mimando sua amada esposa. Apesar de todas as provações, a fé deles permanecia inabalável. Eles sabiam que essa gravidez era um presente divino, um sinal de que o amor e a confiança haviam vencido. No outro dia, de volta à confecção, Pedro e Ana entram de mãos dadas e muito felizes. Patrícia fica furiosa e corre para a sessão de corte, trabalha por lá a manhã toda. Enquanto isso, Pedro e Ana decidiram não demitir Patrícia imediatamente, mas estavam determinados a esclarecer a situação. A felicidade que sentiam pela gravidez era visível, e Patrícia começou a se sentir ameaçada. A verdade estava prestes a ser revelada. Durante aquela semana, o casal marcou uma reunião com o pastor João, um advogado, um delegado e um médico. Eles chamaram Patrícia ao escritório, onde todos aguardavam. Pedro pediu que ela explicasse todas as alegações que havia feito, e a situação tornou-se tensa.
Patrícia, acuada, finalmente desmoronou. Ela confessou que havia mentido sobre o pai da criança. Pedro nunca havia se aproximado dela, mas sabendo do desejo de Pedro em ser pai, ela mentiu. O escritório estava carregado de tensão. O advogado, o delegado, o médico e o pastor observaram Patrícia, enquanto Pedro e Ana mantinham uma postura firme, mas visivelmente abatida. Patrícia, com lágrimas nos olhos e a voz embargada, confessou o que realmente havia ocorrido. Ela revelou que sabia do desejo profundo de Pedro em ser pai, sabendo que estava grávida, arquitetou um plano para destruir o casamento de Pedro e Ana. Sua intenção era criar um cenário onde Pedro fosse forçado a assumir a paternidade da criança e, com isso, deixar Ana. O advogado escutou atentamente e explicou que o plano de Patrícia era criminoso e que poderia levar a consequências legais sérias. O delegado, representando a lei, perguntou se Pedro e Ana desejavam registrar uma queixa formal. Pedro e Ana, apesar do sofrimento que estavam enfrentando, decidiram que a justiça deveria ser feita, mas com um coração voltado para a redenção. Eles pediram licença por 1 minuto, se retiraram para uma sala ao lado para discutir a decisão final. Após uma profunda conversa, Pedro e Ana decidiram que, apesar de quererem que Patrícia enfrentasse as consequências legais de suas ações, eles desejavam mostrar misericórdia. A decisão era de que Patrícia deveria mudar suas práticas e fazer um tratamento psicológico para entender o que a havia levado a agir de forma tão destrutiva. Eles também pediriam que Patrícia se comprometesse a criar a criança na igreja, sob a supervisão e apoio deles. De volta ao escritório, Pedro e Ana expuseram suas condições. Patrícia, embora surpresa, aceitou. O pastor João, com a sabedoria e a compaixão que o caracterizavam, abriu a Bíblia em Tiago 3:14 e leu: "Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso nem neguem a verdade." O sermão do pastor foi tocante e direto. Ele abordou o dano da inveja e da ambição egoísta, explicando como essas emoções corrompem o coração e o relacionamento com Deus e com os outros. Patrícia ouviu com a cabeça baixa, sua vergonha evidente, e percebeu a profundidade do seu erro. Após o sermão, o pastor fez um apelo, convidando Patrícia a se arrepender e buscar a mudança em sua vida. O advogado e o delegado estavam prontos para seguir com as medidas legais, mas Pedro e Ana, com um coração generoso, decidiram dar a Patrícia uma oportunidade para se redimir. Os meses seguintes foram de transformação e cura. Patrícia deu à luz a uma linda menina que a chamou de Laura. Com o apoio dos irmãos Pedro e Ana, começou a reconstruir sua vida. Ela deixou para trás os velhos hábitos, se firmou na igreja, foi batizada e se dedicou à criação de sua filha com o apoio da sua nova família. 15 dias depois que Patrícia, Ana deu à luz a um menino lindo e saudável, que o chamou de Paulo. A convivência entre Ana e Patrícia, inicialmente marcada por desconfiança e tensão, gradualmente se transformou em uma relação de apoio e compreensão. Ana e Patrícia passaram a trabalhar juntas na confecção e ambas se tornaram amigas. Patrícia se envolveu ativamente na igreja e fez tratamento psicológico, descobrindo as raízes de seu comportamento e encontrando cura emocional. O filho de Pedro e Ana cresceu saudável e proativo, mostrando-se excelente em matemática e organização, refletindo o caráter de seu pai. A filha de Patrícia se destacou como uma talentosa musicista, tocando violino na orquestra da igreja. Pedro e Ana continuaram a prosperar em seus negócios e a apoiar a obra de Deus. Eles ampliaram seu suporte missionário e agora sustentam 4 casais de missionários. A história do casal Pedro e Ana, marcada por adversidades e redenção, tornou-se um testemunho poderoso da graça de Deus e da importância do perdão e da fé. E assim, apesar dos desafios e das provações, Pedro e Ana encontraram um novo começo em meio à tempestade, mostrando que, com fé e amor, é possível superar até mesmo os mais difíceis conflitos e encontrar a verdadeira paz e felicidade. Se, pela ofensa de um e por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Romanos 5,17. Querido ouvinte, hoje aprendemos que a graça e a misericórdia de Deus podem alcançar o coração mais maldoso e transformar aquilo que é maldição em bênção. Deus tem suas formas de trabalhar e até quem chegar até nós, com maldade no coração, querendo atrapalhar, Deus repreende o diabo.
muda a situação e converte o coração maldoso e um coração quebrantado. Que Deus abençoe ricamente a sua vida.